Muito bom. Vamos aqui à edição de número 2. Essa edição ficou bem grande. Vou explicar o porquê dos insights ali. Eu fiquei bem impactado ali por um sinal que eu recebi. Vou explicar ao longo do texto e comento aqui o caminho que me levou até lá também. Então, no último, no domingo, no dia 25, se eu não me engano, lancei a primeira edição, que já estava programada ali desde a da segunda-feira passada, desde a segunda-feira anterior a esse dia. E no dia que saiu esse lançamento, no dia 25, esse texto aqui, eu não sei por que o imã, eu falo que o imã é uma vontade recorrente, né? Então, aquilo que recorrentemente te atrai na vida, provavelmente é um sinal para alguma coisa. Então, eu estava falando sobre a produção de conteúdo, né? Que eu não sei por que que eu faço isso, é um imã, como se fosse um imã na minha vida. E, e à noite, eu estava lendo o livro, esse livro aqui, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Como eu tenho lido toda noite, por indicação de uma conhecida que me ajudou demais, vou falar mais do apoio dela aqui nesse vídeo também, a Elzi. E estava ali lendo, abri uma página no dia que eu tinha lançado a newsletter com esse título, lembrando. Eu abri uma página falando da vontade, onde ele comenta que vou direto pro spoiler, tá? A vontade é a maior de todos os poderes. Em sua ação, ela é comparável a um imã. Então, assim, pode parecer nada a ver, tá? Pode parecer coisa da minha cabeça. Mas se você tá aqui assistindo, é que de alguma forma a gente pensa parecido. E ninguém vai tirar da minha cabeça de que isso foi um sinal. Um sinal de que no primeiro dia que eu lancei a newsletter, é, era como se fosse um afago, assim, dizendo, cara, é por aí. Sim, foi legal você ter lançado. Eu tava 3 meses para escrever, tava travado ali, não sabia o que fazer. E aquilo foi muito poderoso. Me lembro de falar com a Júlia, que é minha esposa em casa, ela, caraca, então ela é testemunha de que eu não estava inventando essa história. E nessa edição 2, primeiro eu contextualizo aqui sobre as coincidências, né? Para quem não acredita ou para quem não sabe o que é essa questão dos sinais, né? Eu acredito que a vida tem um propósito, que a vida não é, como a Lucilena fala ali, não é caos, né? Ela é cosmos. Então, tem coisas que são que fazem tanto sentido que não tem como ser por acaso que aquilo aconteceu. Então, aqui sobre a busca e porquê dessa questão da newsletter, né? Porquê do sinal nesse caminho? Eu sempre procurei várias formas de compartilhar conhecimento. Em 2015 eu criei uma página no Facebook, criei um blog chamado Alma do Negócio. Eu compartilho questões profissionais no LinkedIn, com os meus colegas de trabalho. Eu estou sempre compartilhando também conteúdo, treinamento, coisas que eu aprendo. Eu gosto muito disso. Isso me faz, é o meu caminho, assim. Isso me faz bem. E 2024 eu voltei agora também a produzir conteúdo no Instagram, na- e fiquei um bom tempo ali namorando a ideia de ter uma newsletter, que essa newsletter ela é meio que um blog, ela hospeda ali uns artigos e dispara e-mails também para quem está inscrito. Eu testei isso primeiro numa outra plataforma, no Substack, sobre o assunto ali que eu estava lendo um livro do Segundo Cérebro, e mas aquele tema, o Substack que eu tinha criado para falar de Segundo Cérebro, consegui ali meus 12 inscritos para ouvir, era muito restrito. Eu gosto de falar de muito mais coisas. Você vê, sinais, daqui a pouco falar de liderança, falar de mudança pessoal, corrida, enfim. E eu não estava achando, tá, quem vai querer ouvir falar sobre isso tudo, né? E, e chegou uma hora que eu falei, tá.
essa newsletter que não saía nunca. Eu falei, tá, vou escrever pra mim mesmo, vou escrever pro que der na telha, pro que fizer sentido, pensando mais no ser do que no ter, né? Naquilo que me preenche, do que em ter alguma coisa, do que alguém tá vendo isso aqui. Provavelmente estou falando pra ninguém, mas é mais pra mim mesmo ali, pra eu me organizar e eu me pôr em ação. Então, como que essa história aconteceu, né? Desse sinal e tentar tirar alguns aprendizados aqui do que pode ser na vida das pessoas. Eu mandei num grupo de WhatsApp de um curso que eu estava fazendo, o desafio ali de escrita, que eu estava começando a planejar sobre isso. E uma pessoa, a Elzi, que eu sou muito agradecido por isso, falou: Ah, que curioso, quer aprofundar um papo? Né? Aí eu falei, cara, e aqui o parênteses já começa a leitura dos sinais, né? Uma pergunta inofensiva tinha ali uma bifurcação. Eu podia aceitar ou não, podia ter passado batido aquela mensagem, ter dado um joinha, mas resolvi agir. Ali a gente marcou um call de 30 minutos e foi muito interessante. Falamos sobre várias coisas, propósito, né? O lançamento de um livro ali que ela tá para lançar. Parece super interessante sobre propósito de vida, mesclado com questões de espiritualidade. E eu me inspirei naquela questão de que fazer alguma coisa pelo meu propósito de vida, né? Pelo meu ser e não pelo ter, que eu estava muito influenciado por essas questões de mídia social, buscando ter um nicho, falar de alguma coisa. Aí eu, cara, vou falar pra mim, vou falar de qualquer coisa e comecei. Então, aqui foi como começou ali. Vou explicar onde isso tudo vai chegar. Essa primeira conversa, que levou à indicação de um livro, por acaso é esse livro aqui, O Propósito do Ser, do Destino e da Dor, que vocês já viram onde isso quer chegar, né? Que foi onde eu vi ali o tal do sinal. Na parte 2, todo final de semana eu faço corrida de rua, né? Então, no final de semana eu costumo fazer os treinos mais longos, não ali uma hora e meia. E eu tava me calçando pro treino e chegou uma mensagem no WhatsApp dessa mesma pessoa, da Elzia ali, que a gente estava se falando, com um corte de 7 minutos de um vídeo da Lucilena Galvão, filósofa, no podcast Flow. E eu gostei tanto daquele corte da entrevista, vou clicar aqui pra gente ver qual é. Pra que eu existo? É esse aqui. Aqui. Fala sobre propósito de vida, sentido da vida. E eu achei aquilo fantástico. Fui assistir, fui correr ali ouvindo o podcast de mais de uma hora. E aquilo me lembrou muito de uma época que eu gostava. Comecei a me interessar por filosofia, religião, pensar no sentido da vida. Isso era lá 2004, assim, 20 anos atrás, né? E eu me reencontrei naquilo. Falei, cara, tá bom, eu gosto de filosofia. Quem sabe eu sou filósofo também, né? Comecei a pensar sobre isso. No domingo seguinte, eu fui correr. Aí eu falei, tá, gostei tanto daquele que eu vou ver outro ali da Luciana Galvão. E me vi um sobre sincronicidade e sinais, que eu falei mais cedo ali também. Então, aqui mais um aprendizado ali sobre sincronicidade, né? Não é ficar parado. Eu fui lá e procurei mais, né? Procurei outro vídeo, tem a tua participação ali também para fazer a coisa andar. Então, dessa parte 3 foi aquela que eu comecei explicando ali que eu tomei um susto. Eu deixo a newsletter programada, no domingo tinha sido lançada lá, o domingo correu, né? Eu passo com as crianças, família, eventos. De noite sentei ali para ler o livro, esse livro aqui que foi indicado lá também. E esse capítulo sobre vontade, né? O princípio da evolução não está na matéria, está na vontade. E essa vontade, em sua ação, ela é comparável a um imã. Aí eu falei, cara, aquilo me paralisou, realmente, assim. Tipo, acho que foi o maior caso de sinal, sincronicidade e por eu estar lendo muito, falando sobre, querendo também ver
caminhos, nesse caminho da newsletter ali, de produção de conteúdo, aquilo me veio um turbilhão na cabeça, assim. Escrevi vontade, né, tal, o que que é isso, né? Como é que isso me trouxe até aqui? Aí eu lembrei, lá atrás, mandei uma mensagem, a mensagem rolou um call que me indicou um livro, que eu podia não ter comprado o livro, mas comprei. E dali a pouco rolou uma indicação de um podcast, que era de 7 minutos. Aí eu fui, tomei a decisão, né, de escutar o de 1 hora. Depois, por conta própria, eu procurei um outro que falava sobre sincronicidade. Isso tudo me fez pensar sobre propósito, vida e ser e não ter e começar a escrever. E ali no dia que eu programei o envio, eu ler isso em sua vontade, a vontade é maior de todos os poderes, em sua ação ela comparava a um imã. Falei, cara, foi o título. Por que que eu botei título de imã assim? Nada tira da minha cabeça de que isso realmente não foi um sinal. E foi muito bom, que aí isso me dá uma certeza de que é para continuar, é para estar aqui tentando também outros formatos, como vídeo, etc. E reforça essa questão do aprendizado da linguagem, né, da vida. A Lucelena fala que o Jung, né, se tivesse mais tempo de vida, ia estudar a sincronicidade, que ele não teve tempo. Então, eu acho isso fascinante, assim, como assim a vida tem uma linguagem que então é isso que a gente precisa aprender, né? Só isso, né? Você tem uma linguagem ali para viver melhor, para saber o nosso caminho na Terra. Eu fiquei maravilhado com essa ideia e estamos aí testando. Espero que inspire, explique um pouco melhor sobre essa questão de sinais, né? De que também não é só ficar aguardando, a gente tem que agir um pouco para os sinais se manifestarem. Então, vou botar aí na descrição o- os vídeos e fica aí a edição de número 2.